na parte de quarta-feira, os 2.300 dias de Daniel 8:14. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Queridos, uma tarde e uma manhã é a expressão bíblica para um dia. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 1. Quando você leu Gênesis 1 todinho, você vai encontrar ali repetidas vezes, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e foi a tarde e a manhã do segundo dia, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Tarde e manhã se refere a um dia. Mas aqui está falando em profecia. A tarde e a manhã significa um dia, mas um dia em profecia equivale a um ano. Isso você pode ler em Números capítulo 14 e o verso 34. Números 14, 34 diz, segundo o número dos dias em que espiastes desta terra, 40 dias. 40 dias os 12 espias espiaram a terra que manava leite e mel, mas voltaram com um relatório muito pessimista, negativo. Por cada dia, um ano. Aqui diz, espiastes esta terra 40 dias. Por cada dia, um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Foram os 40 anos que o povo de Israel andou pelo deserto, até que os incrédulos morressem, e aqueles que não eram incrédulos puderam entrar na terra prometida. Queridos, o princípio dia, ano, está na Bíblia. Foi Jesus quem deu este princípio dia, ano. Guilherme Miller observou que os eventos preditos se cumpriram. A Bíblia fala de profecias de tempo profético e a Bíblia fala de profecias de tempo literal. Por exemplo, os 400 anos, mencionados aqui em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, vamos ver então o verso 13. Leia comigo, Gênesis 15 e o verso 13. Então disse a Abraão, saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Os 400 anos que Deus disse para Abraão, que a sua descendência ficaria como escravos lá no Egito, eram 400 anos literais ou proféticos? Obviamente foram 400 anos literais. Então a Bíblia tem profecias de tempo literal. Outro exemplo de profecia de tempo literal está em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25 e o verso 11 e 12. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. Esta profecia de 70 anos, em que o povo de Deus permaneceria exilado lá em Babilônia, presos em Babilônia, sem poder voltar para a terra prometida. Queridos, estes 70 anos eram literais ou proféticos? Tempo literal. Portanto, a Bíblia tem profecias de tempo literal e profecias de tempo profético. Como é que nós sabemos quando a profecia é de tempo profético? Quando é tempo profético, Deus usa uma forma incomum de se falar. Percebam, abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Daniel 8:14, veja a forma como Deus falou. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Deus aqui usou uma forma incomum de se falar. Essa é uma profecia de tempo profético, um dia valendo um ano. Portanto, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Outra profecia de tempo profético, que é falada de uma forma incomum, está em Daniel 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Tempo, tempos e metade de um tempo. São 3 anos e meio. 3 anos e meio proféticos, que são 1.260 anos. Portanto, queridos, Guilherme Miller percebeu que na Bíblia existiam profecias de tempo literal, mas existiam também profecias de tempo profético. Quando nós lemos Marcos capítulo 1, verso 15, pegue a sua Bíblia e leia comigo. Marcos 1,15.
Aqui diz, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo é este que a Bíblia diz aqui, o tempo está cumprido? Existia um tempo para a primeira vinda de Cristo? Será que existia um tempo para a primeira vinda de Cristo? Certamente que sim. Deus não faz as coisas de qualquer jeito, bagunçadamente, desorganizadamente. Não, Ele tem um tempo. Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Jesus não nasceu em qualquer tempo. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. É isso que Gálatas 4:4 menciona. Abra sua Bíblia em Gálatas 4 e o verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus não nasceu nem antes e nem depois do tempo. Ele nasceu no tempo certo. A Bíblia chama de plenitude dos tempos. Então, meu querido irmão, quando a Bíblia diz que cumprido o tempo, é porque existia um tempo profético no calendário de Deus, que apontava para o nascimento do Filho de Deus na terra, como nosso Salvador. Ao estudar as profecias, Guilherme Miller começou a comparar verso com verso e ele concluiu que se Deus tinha um calendário profético que apontava para a primeira vinda de Jesus, certamente Deus também tem um calendário que aponta para a segunda vinda de Jesus. Meu querido irmão, a primeira vinda de Jesus, ela está repleta de profecias no Antigo Testamento. Dezenas e dezenas de textos do Antigo Testamento apontam para a primeira vinda de Jesus. Por isso, quando Guilherme Miller estudou Daniel capítulo 8, a profecia de Daniel capítulo 8, e ele percebeu que aqui está falando de um tempo. É um tempo profético muito longo. É um tempo profético de 2.300 anos, porque 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Queridos, por que Deus deu esta profecia de 2.300 anos? Qual é o evento que ocorreria no final destes 2.300 anos? Aqui diz, Daniel 8,14, e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, até o final dos 2.300 anos, e o santuário será purificado. O santuário será purificado. Infelizmente, Guilherme Miller não entendia a doutrina do santuário. Queridos, quando nós não entendemos a doutrina do santuário, fica faltando alguma coisa para entender completamente a profecia. Porque aqui está falando que no final dos 2.300 anos, o santuário seria purificado. A ideia comum que existia entre os teólogos naquele tempo de Guilherme Miller era de que o santuário era a Terra e que o santuário que deveria ser purificado deveria ser o planeta Terra, que seria purificado com fogo na segunda vinda de Jesus. Então Guilherme Miller entendeu que o final dos 2.300 anos estava apontando para a segunda vinda de Jesus, quando a terra seria purificada com fogo. Mas, queridos, a Bíblia não diz que a terra é o santuário. Mas Guilherme Miller entendeu perfeitamente a questão do tempo da profecia. Os 2.300 anos, ele percebeu que Daniel não entendeu esta profecia. Quando ele leu Daniel 8:27, perceba, Daniel 8:27, Daniel fala claramente que ele não entendeu a profecia. Leia comigo o verso 26 e o verso 27. Daniel 8:26 e 27. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra, ou seja, fecha a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Era uma visão para o tempo do fim, daqui a muitos dias. Verso 27, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, que não havia quem a entendesse. Daniel não entendeu a parte da visão do capítulo 8, que falava dos 2.300 anos. E foi com relação a esta visão que ele não entendeu, que ele estava orando para poder entender. Por isso, em Daniel capítulo 9, verso 20 em diante, diz assim:
estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, o mesmo Gabriel que deu para ele a visão do capítulo 8, a parte dos 2.300 anos que ele não tinha entendido, Gabriel novamente veio até Daniel. Isso está relatado aqui no capítulo 9, verso 21. Estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Gabriel foi claro: Daniel, eu vim para explicar a visão para você. Que visão? A visão que ele não entendeu? Qual a visão que ele não entendeu? Das 2.300 tardes e manhãs? Porque seria uma visão para um tempo no futuro. E agora, no verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Meu querido irmão, o anjo Gabriel veio até Daniel em resposta à sua oração para explicar a visão que ele não entendeu. Das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos. E o anjo Gabriel começou explicando para Daniel que aquela profecia de 2.300 anos, ela começaria com um período de tempo menor. Deus separou, Deus cortou, Deus separou dos 2.300 anos 70 semanas. 70 semanas são 490 dias proféticos, são 490 anos. Deus separou os 490 anos iniciais daqueles 2.300 anos. Os 490 anos iniciais foram separados para o povo de Israel, 70 semanas. Essa foi a explicação que o anjo Gabriel deu para Daniel. Aqui diz o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 70 semanas estão separadas para o teu povo, Daniel. Meu querido irmão, o que nós temos aqui no capítulo 9, verso 24, é a explicação que o anjo deu, de que as 70 semanas é a porção de tempo pequena, cortada dos 2.300 anos. É a primeira porção da profecia. E o anjo explicou ainda no verso 25. Leia comigo Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Jerusalém estava destruída. Então o anjo deu o ponto de partida da visão. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel entendeu que a profecia das 70 semanas, que fazem parte dos 2.300 anos, esta profecia começaria com a ordem para restaurar, para reedificar a cidade de Jerusalém. Queridos irmãos, usando este princípio de que a Bíblia explica a Bíblia, Guilherme Miller foi compreendendo a profecia dos 2.300 anos. Entenda que o grande desapontamento, a grande decepção em 1844, não dizia respeito ao tempo profético. A compreensão da profecia estava completamente correta com relação ao tempo dos 2.300 anos, quando deveria começar e quando deveria terminar. A decepção, o desapontamento em 1844 ocorreu porque eles não entendiam o que significava a palavra purificação do santuário. É isso que eles não entenderam. Portanto, meu querido irmão, o mesmo Deus que estava conduzindo a mente de Guilherme Miller na compreensão da profecia, ele está disposto a ajudar você também a entender a profecia, porque a revelação da verdade é progressiva. Não parou naquele tempo. Deus continua progressivamente revelando suas verdades,
proféticas. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a linha de tempo profética mais longa